Você sabia que o nome de Manaus foi lugar da Barra? Sabia? Sim, Barra, porque ele vem de alguma coisa que significa praia. Porque onde Manaus nasceu era uma praia. Ali bem no entroncamento entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Foi criado um forte que foi inaugurado no dia 24 de outubro de 1669. Em 1669 foi feito um forte pelos portugueses, Francisco da Mota Falcão, e depois terminado pelo seu filho, Manuel Siqueira da Mota. Essa data foi escolhida para comemorar Manaus, que inclusive está fazendo 353 anos segunda-feira, né? Então aí nós estamos comemorando esse feriado do aniversário de Manaus. Há divergência sim da data. Há várias divergências. Porque os historiadores, alguns gostam de comemorar quando Manaus virou cidade. 174 anos vai fazer. Porque, inclusive, alguns gostam de comentar que Manaus já tinha um arraial aqui bem antes, quando os jesuítas, lá no Rio Tarumã, já vinham buscar aqui índios que eram prisioneiros de índio, que eles chamavam aqui índios de corda, que era, na verdade, tropa de resgate que se chamava, quando podiam se aprisionar, pegar índio que era prisioneiro para levar para trabalhar. Eles compravam, eles diziam que era, na verdade, para salvar aqueles índios que poderiam ser comidos e maltratados. Mal sabiam que depois eles seriam também maltratados. Havia naquela época 3 maneiras de captar os índios: convencer eles de sair das tribos para vir para um aldeamento, ou comprar esses índios, o que eles chamavam de resgatar, tropa de resgate, né? Ou quando o índio não aceitava receber a catequese, ou quando o índio ameaçava os colonos, era guerra justa. Isso tem a ver com a nossa história, porque aqui, quando fundaram, lá onde hoje funciona o Porto de Manaus, tem até uma crítica, né? Tem até uma crítica, porque Manaus é uma das poucas cidades, né, que a sua origem, o nosso marco zero, a gente pode visitar. Quem foi em São Paulo, pelo menos lá na Sé, tem do lado, tem lá o local onde São Paulo nasceu, onde um padre jesuíta, né, o Anchieta, José de Anchieta, fundou São Paulo, fez uma igreja, fez um colégio, lá você pode ver. Aqui a gente não pode entrar no porto. E tinha uma praia grande, Barra. Eu vou na Barra. Onde está lá na Barra? Lugar da Barra. Só muito tempo depois é que virou Manaus. Virou uma vila, a Vila Velocidade, por isso a divergência. Mas a data oficial é essa, 24 de outubro de 1669. Interessante que quando ela vira cidade também foi dia 24 de outubro. Por isso essa divergência, entendeu? Entre os historiadores. E aquele forte, que na verdade, rigorosamente não era muito forte, ele era pequeno, era um fortinho, era bem pequenininho, lá dentro do porto, hoje dentro do porto. Depois ele caiu em desuso, ele depredou, e ele virou fogueira num dia de São João. Depois foi construído lá um prédio que virou um tipo de um Ministério da Fazenda, não sei, que na verdade é a Casa do Tesouro. Foi assim que Manaus nasceu. E por que o nome, né? Porque tinha uma das tribos aqui, das muitas, aqui tinha os barés, aqui tinha os murucu, os bravos, e aqui tinha os manaós, que viveram aqui nessa parte de Piratuba, Manacapuru, e índios que não se curvaram perante o colonizador português, né? Logo, quase um ano depois da construção do forte, eles reagiram bravamente e foi decretado para eles a guerra justa. E o seu famoso líder Juricaba foi preso, acorrentado para ser julgado na capital. Isso tudo aqui era chamado o Grão-Pará. E ele teria que ser levado para ser julgado. Julgamento sumário. Já estava decretado, seria enforcado.
mas ele preferiu a morte a ser um escravo. E lá no meio do rio, acorrentado, ele preferiu jogar. Essa é a história que nos conta. E passou para nós, né, esse bravo índio guerreiro. Preferiu morrer, mas não ser escravo. Assim como tem história, inclusive, de alguns segmentos tarumãs, que muitos cometeram suicídio, mas não queriam ser escravos. Essa é a história dessa linda cidade, que tem mais ou menos um pouco mais de 2 milhões de habitantes, uma das 7 maiores cidades do Brasil. Viva Manaus! Parabéns à bela cidade, conhecida como a Paris do Estrópico. Parabéns a Manaus! Obrigado, senhora.